Vamos ver se vai transmitir. Ainda parece que não começou. Vamos ver aqui. Eu tenho que esperar, porque como eu nunca transmiti por esse canal, eu tenho que ver se nós estamos realmente... Ah, agora acho que vai estar aqui. Deixa eu ver aí. Opa! Apareceu aí no Face aí, estamos ao vivo agora. Muito bem. Boa noite, irmãos. Boa noite a todos aí que devagarzinho vão começando, entrando aí no nosso estudo aí do PEN de forma online. E nós estamos aí com o pastor Ayrton Schroeder, vice-presidente de ação social da IELB. Nós já tivemos a companhia dele já em alguns momentos aí, desde que começou a pandemia. E nessa noite aí, ele foi convidado para estar conosco, porque ele é o autor do nosso estudo aí, do nosso caderninho do PEN. Muitos aí, os membros aqui da Congregação Concórdia já receberam este caderninho aqui, ó. Então, vocês lá da sua casa, vocês podem começar a acompanhar. Nós vamos entrar no estudo 7, que está na página 41 do caderninho, e é esse estudo que nós vamos conversar nesta noite com o nosso irmão, nosso colega aí, pastor Ayrton. E para nós é uma alegria muito grande ter cada um de vocês aí presente nesse momento de estudo. Como eu já vou adiantando a vocês, esse canal de transmissão é a primeira vez que eu estou usando e por isso eu fiquei meio perdido no começo, mas é assim, nós vamos aprendendo à medida que as dificuldades aparecem, né? Então, se não fossem as dificuldades, nós não aprenderíamos certas coisas que hoje nós sabemos. Então, nós estamos aí utilizando. Pastor Ayrton, boa noite a você e desde já aí fica o meu agradecimento pela sua disponibilidade em estar conosco nesta noite. Boa noite, sempre uma alegria poder servir e estar com o povo desta congregação e compartilhando experiências, compartilhando a palavra. Então, é uma alegria estar novamente com vocês. O estudo nosso será o estudo número 7, na página 41 do nosso livrinho. Tá muito frio aí, pastor? Não, deu uma trégua, viu? Deu uma trégua? Já foi muito frio e agora, então, assim, lá fora a gente precisa de um blusão e um casaco, mas dentro de casa basta um casaquinho, tá tranquilo. Na minha imagem aí você não tá vendo, ó, mas eu vou mostrar meus braços para ti aí, tá? Não, eu vi antes. Fazer um pouquinho aí, mostrar que aqui nós estamos muito tranquilos. Não, eu tô de janela fechada aqui, eu já tirei o blusão, mas lá fora, para voltar, eu vou precisar dele, né? Opa, com certeza, né? Mas o frio aí, ele faz parte da vida de vocês, né? Cada ano é uma surpresa, a gente não sabe o que pode acontecer, né? Sim, mas a gente sabe que o frio vai vir, né? Então isso faz... Bem. Tem uma previsão, não sei agora quando, acho que domingo segunda é para chover de novo, então essa época cada chuva é um friozão. E aí à medida que esquenta, né, à medida que melhora, aí já está preparando outra chuva. Né? É legal, bacana. Mas aí eu quero saudar aí todos os irmãos aí que entraram depois, que já entraram alguns aí que estão sempre conosco, participando aí das nossas atividades, do momento devocional. Nós temos tido todas as quartas-feiras à noite o nosso culto online e aos domingos temos momentos devocionais, quinta-feira também. Hoje, em vez de ter então o momento devocional, nós estamos tendo essa oportunidade de trazer para vocês a participação do pastor Ayrton, compartilhando conosco todo o preparo que ele teve para falar sobre preconceito, tratamento desigual das pessoas. Então, no final do nosso estudo, aí nós vamos concluir ele com uma oração, e eu quero aqui pedir que esse nosso Deus Todo-Poderoso, chamar por ele, né, invocar essa presença dele,
desse Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que Ele esteja nos conduzindo nesse momento de estudo. De uma forma muito especial, o pastor Ayrton, que irá transmitir a mensagem, e a todos nós aí para acolhermos essas palavras do nosso Deus em nosso coração. Então sejam todos muito bem-vindos, e é uma alegria de todo o coração, é uma alegria estar com vocês em mais este momento. Irmãos, para nós iniciarmos o nosso estudo, eu quero então fazer a leitura do texto de Tiago. E aí eu convido vocês para que abram a Bíblia de vocês na sua casa, o texto de Tiago, capítulo 2, versículos 1 a 13, e aí depois nós vamos discorrer sobre esse texto, à medida que vamos conversando. Então, texto de Tiago, capítulo 2, versículos 1 a 13, diz o seguinte: Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes, tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, venha a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Palavras do nosso apóstolo Tiago aí, né, pastor Ayrton, e palavras que devem mexer no nosso coração e na nossa forma de viver, eu penso. Pois é. Obrigado pela leitura do texto. No nosso caderno de estudos do PEN, a gente escreveu todo ele na versão da Bíblia na linguagem de hoje, mas o texto é o mesmo, então a linguagem é um pouquinho diferente, né? Então, queridos irmãos e irmãs, que bom estar com vocês. Algumas pessoas que estão nos cumprimentando eu conheço pessoalmente, né? Uma alegria estar com todos vocês. E pedimos então que Deus nos oriente neste momento de reflexão. Uma palavra bastante desafiadora. O livro de Tiago, vocês já devem estar estudando ele há algumas semanas, talvez desde o início do ano. Ele traz algumas palavras duras, é um livro que é voltado para pessoas cristãs, exatamente porque pessoas cristãs não são santas, elas permanecem pecadoras e elas precisam ser admoestadas, né? E para mim foi interessante quando, ao ser convidado hoje, me preparar,
Esse estudo foi escrito mais ou menos em junho do ano passado, mais ou menos um ano atrás, né? E foi interessante que neste estudo eu já cito algumas coisas que depois do segundo semestre começaram a tomar forma na pesquisa sobre acolhimento, né? Então, essa pesquisa ela veio em em setembro, ela foi feita, mas eu acho que a partir de julho, talvez eu escrevi isso aqui em junho e a gente já estava conversando sobre a pesquisa, porque me chamou a atenção que eu estava já falando sobre acolhimento, né? E o objetivo, nesses estudos, a gente tinha como desafio de colocar um objetivo de cada estudo. Hoje, então, nosso objetivo é perceber que Deus nos criou diferentes e nos trata como únicos. Acho que esse é um aspecto muito importante para a gente sempre perceber. Todos nós somos diferentes uns dos outros. Ao mesmo tempo, nós somos únicos. Não há cópia. Até gêmeos idênticos têm digitais diferentes, né? Então, e isto faz com que o desafio da aceitação mútua se torna ainda maior. Uma coisa que é muito comum, onde é que estão as intrigas e as confusões e os desentendimentos? É querer que o outro haja como se fosse eu. É querer que o outro tenha uma postura que eu teria no lugar dele. Você já imaginou se todos nós fôssemos iguais? Que falta de graça! A gente vai falar de preconceito, mas alguns povos, quando a gente olha, parece que são todos iguais, mas eles se reconhecem. Uma coisa que é muito interessante, eu fui vizinho de uma família que tinha gêmeas. Era uma dificuldade. E elas gostavam de, no dia seguinte, inverter as roupas. Quando eu achava que eu sabia quem era quem, já não sabia de novo, né? Mas o interessante é que a mãe e o pai delas não as confundiam, né? Existe um aspecto que identifica cada um, né? E isso eu estou dizendo porque isso que nos faz sermos quem nós somos. Esses detalhes da criação de Deus. E isso torna-se uma riqueza na relação humana ou um problema quando nós não aceitamos a diferença do outro. Quando nós subjugamos as diferenças, quando as diferenças do outro são motivo para diminuí-lo ou subjugá-lo. E o texto ele fala aí de chamar os ricos para frente, de deixar de lado o pobre, né? Mas isso se dá também por outros motivos. E por isso eu faço uma série de perguntas no início aqui. Eu creio que nós podemos usar o chat para escrever. Eu vejo tranquilamente aqui o que vocês forem escrevendo. Acho eu que eu estou... É isso mesmo que eu ia até falar, né? Que se os irmãos aí quiser fazer alguma pergunta, podem colocar ali que nós vamos tentar, na medida do possível, respondê-las também, né? É isso, vamos... E eu quero compartilhar, sim, pastor, que como nós temos
Sou pai de gêmeas também, né? Quando são você gêmeas esteve, meninas, como você estava falando, e é interessante, elas também são univitelinas, mas hoje são totalmente diferentes. E é desde criança, quando nós estávamos dormindo à noite, uma delas vinha no escuro mesmo no quarto, e bastava ela tocar a mão em mim, eu já sabia quem era. Sim, sim, Não sim, sim. precisava, né, não precisava falar, não precisava fazer nada, mas o toque dela, da mão, eu já sabia qual das duas era, né? E isso realmente é algo interessante, que os outros podem confundir, mas os pais sabem quem é quem. Exatamente, esse exemplo ele serve assim, ó, Deus sabe quem é você. Ele não se confunde. Jamais ele vai ouvir sua oração pensando que é outra pessoa que está implorando. Então, esse é um aspecto assim muito próprio. Algumas perguntas que eu faço aqui, eu creio que a maioria está com um livrinho, mas acho que vale a pena verbalizar aqui. Como nós percebemos a nossa congregação com relação ao tratamento das pessoas e o acolhimento? Como é que a gente percebe as pessoas que vêm à igreja? Agora nós estamos vivendo um tempo de pouca gente, de distanciamento, de regras, né? Mas nós nos preocupamos em acolher todos. E é interessante que às vezes a gente pensa de acolher os visitantes, não, os da casa também, todos se sentem bem, todos sentem saudade do templo, todos sentem saudade dos irmãos. Como é que é isso, né? Por quais razões uma pessoa é tratada melhor do que outra? Em todos os lugares nós temos assim, olha, se é o Joãozinho que está pedindo, também Joãozinho, mas se é a dona Maria que está pedindo, olha, não, nós não podemos deixar de atendê-la. As pessoas sentem isso, elas percebem isso, e elas veem isso. Isso a gente precisa estar atento, né? Porque é muito fácil a gente criar dificuldades sem querer. Então, o acolher, o não ser preconceituoso, deve ser parte de uma vontade, de um desejo, de um desafio, de um objetivo. Pastor, eu acho que é importante aqui, até mesmo para muitas pessoas entenderem o que exatamente o que significa a palavra preconceito. Porque eu acho que muitas vezes as pessoas nem têm claro isso na mente, o que é preconceito, de fato. Na prática, sim. São duas palavras. Conceito é algo que se constrói como uma descrição de alguém, de alguma coisa, é uma descrição de algo. E o pré, você faz isto antes mesmo de você estar ou ter, né? Então, onde é que está o grande problema do preconceito? Eu tive uma situação difícil com uma pessoa com o sobrenome Forster. Então, a partir daí, todos que têm esse sobrenome são gente difícil. Pegar teu nome, eu não vou pegar outros, né? Beleza, manda bala. Então, essa é a questão do preconceito. Eu não deixo a pessoa ser ela na sua relação comigo, mas eu avalio ela a partir de um conceito que eu pré-estabeleci numa outra circunstância e às vezes com outra pessoa. E aí com relação a pessoas de raças diferentes, né? Por vezes a gente coloca algumas raças como extremamente inteligentes, mas não, o ser humano todo é capaz. Alguns povos têm um treinamento na sua mente para que a capacidade intelectual seja usada em alta escala.
Mas Deus nos fez, sim, únicos, diferentes, mas Ele deu capacidades. E aqueles que, por vezes, não tiveram oportunidade de desenvolver a capacidade intelectual escolar, não significa que não tenham conhecimento e não saibam muitas coisas que outros não sabem. Então, nisso, por exemplo, nós temos gênios analfabetos, não foram à escola, mas têm um conhecimento natural de coisas. Então, aí eu começo a estabelecer regras, aquele povo, aquela cidade, daquele estado, daquele país, esse povo, né? Então, o preconceito, ele caminha muito pela experiência anterior com alguém, ou às vezes até de ouvir falar, e aí eu já descarto. Né? Eu já estabeleço uma regra de que o que vem de lá pode vir alguma coisa boa da Galileia, veio só o Salvador de lá. Né? E isso tem muito a ver, né, pastor Ayrton? Por exemplo, assim, quando eu tenho um preconceito sobre uma pessoa, e aí eu vou conversar com ela, na verdade eu nem ouço ela. Eu nem Sim, ouço o que ela diz, porque eu já tenho, a minha opinião está formada, ela já está dentro de um quadrado, e ali eu não estou disposto a mudar. Então, para mim, o que a pessoa fala não faz diferença nenhuma, né? E às vezes a pessoa ainda com muito orgulho, ela diz, eu sei como é essa gente. Eu conheço essa gente, né? Ou até mesmo sobre aquela uma única pessoa, eu conheço ela, né? Então, e aí o preconceito, ele também, nós temos que também admitir que pessoas têm suas dificuldades, seus pecados, suas mazelas, suas dificuldades, e o preconceito não permite que aquela pessoa tenha mudado de vida, tenha pedido perdão, e eu não dou a chance. O preconceito não me permite deixar que essa pessoa mostre uma nova forma, um novo dia, uma nova perspectiva da vida dela e do relacionamento dela comigo. Então o preconceito me impede perdoar. Eu vejo assim, nesse sentido, um exemplo bacana de preconceito que muitas vezes tem a dificuldade, por exemplo, de um presidiário se integrar novamente na sociedade, né? Porque a sociedade já tem um preconceito, já está determinado que a pessoa está condenada e o cara não presta, por exemplo. Então a gente já diz, não, esse não presta, porque ele estava no presídio, ele estava, quer dizer, ele já pagou a pena dele, ele já não deve mais nada, ele está querendo um recomeço, mas muitas vezes nós servimos de pedra de tropeço nesse sentido. Sim. Nós temos um pastor da IELB que desenvolveu um trabalho no presídio, e ele tinha, assim, ele não sabia mais o que conteúdo levar, e ele tinha 3 pessoas que queriam estudar muito a Bíblia, e aí ele levou o curso da ET do seminário lá para dentro. E a gente, inclusive, apoiou um material, né? Então, e estes 3, eles tiveram sua liberdade, né? Eles têm sua liberdade, e um deles está plenamente integrado à igreja, dirigindo estudos bíblicos e tudo mais, então é uma pessoa... Mas é interessante que a congregação é muito acolhedora, mas ainda assim, no momento em que precisa falar, alguém precisa dizer, olha, mas nem parece que ele passou pela prisão. É como se fosse impossível alguém que veio de lá ter essa postura, esse conhecimento e essa mudança de vida. Né? Então, é desafiador, mas essa é a desgraça que o pecado implantou em nós, né? Da qual é nós o preço ao mesmo tempo que se paga, né? Que nós não conseguimos nos livrar do nosso lado julgador, né?
E aí, o oposto do preconceito, né? Eu tentei trabalhar aqui um pouco a questão de que é o acolhimento, né? É receber as pessoas de forma carinhosa, natural, respeitosa, sem julgamentos. O preconceito, ele é, em essência, um julgamento, né? É fazer com que as pessoas se sintam importantes, informadas, pertencentes a um local. Acolher é oferecer refúgio, proteção e conforto, abrindo o coração e os ouvidos. Acolher e ser acolhido é um ato de generosidade e amor que indica a qualidade nas relações de cuidado, delicadeza, calor humano e alegria. É assim que nós praticamos o acolhimento. Talvez esse é o nosso desafio sempre, né? De sermos acolhedores. E aí, não está escrito aqui, mas uma coisa que eu já tenho falado, a gente confunde às vezes ser acolhedor com ser bobo, de não se precaver. Por exemplo, eu não posso, numa cidade hoje, dar atenção a cada pessoa que me aborda na rua. Eu preciso ter cuidados, porque a violência está presente. Mas eu não posso achar que toda pessoa que está mal vestida é um ladrão, porque os que mais nos roubam usam gravata. Eu preciso estar atento a isso, né? Então, mas é muito, a gente facilmente tem medo de uma pessoa que está mal vestida, né? Então essas questões. Agora, não podemos agora chamar acolhimento, aliás, tornar o acolhimento algo ingênuo. Não, é preciso ter cuidados, né? O mundo, o pecado, ele está presente, né? Mas a gente precisa dar às pessoas a oportunidade de mostrar quem elas são. E nesse sentido, então, o que esse texto pode nos chamar, né? Aliás, nos ensinar? Pastor, aí só antes do senhor seguir, deixa eu só te fazer uma pergunta. Então, como o senhor falou que o contrário do preconceito seria o acolhimento, e o versículo 4, ele disse assim, depois de falar da diferença de tratamento, ele diz, não fizestes distinção entre vós mesmos e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos. Então, uma forma de combater esse preconceito seria nós descermos da cadeira de juiz, é isso? Eu acho que é uma boa forma, né? É descer da cadeira de juiz e deixar o verdadeiro juiz, Jesus, ficar lá, né? Na verdade, não deveríamos subir nela, né? Então, mas a volta e meia a gente tenta sentar lá, né? Não, é fato. Acho que Isso é fato. acho que essa comparação foi legal, né? É bem essa direção. E aí esse preconceito, ele é interessante que a gente acha motivos, né? E ele está presente na questão econômica, na questão acadêmica, na influência social, na questão da raça, das vestimentas, do tipo, e hoje então, assim, o tipo de roupa que se usa, né, e tudo mais. Então, nem todo mundo é o que parece ser pela vestimenta, mas a gente mais ou menos diz, não, mas quem usa esse tipo de roupa é isso, é aquilo, né? Então a gente tem esse desafio. É claro que também o outro lado é verdade. Se você não é de um tipo de vida que se identifica com determinado tipo de roupa ou falta de roupa, então cuide. Não se exponha para você dar margem a ser aquilo que você não é, a ser visto como alguém. Então, nós vivemos num mundo onde não basta ser honesto.
as coisas precisam parecer honestas também. Não é só ser, precisa parecer, né? Então, essas situações, e eu falei agora de honesto, mas se aplica a todas as questões da vida, né? Não basta ser, é preciso também demonstrar isso por meio de atitudes, de comportamento e tudo mais, porque o mundo é um mundo das aparências. Então, até mesmo uma pessoa que vai procurar um emprego, se ela tem um currículo bem escrito e uma tem um troço mal feito, a possibilidade de chamar primeiro o que tem um currículozinho bem feito, uma foto bem, é muito grande. Então, nós vivemos num mundo organizado onde se valoriza o belo, onde se valoriza as coisas bem feitas, então a gente precisa ter essa atenção, mas isso quando nós nos colocamos, mas em relação ao outro, nós precisamos lembrar das condições e das oportunidades que tem muita gente que precisa de um braço estendido para que possa ser acolhido e que possa ter vez, né? Especialmente na questão do mundo econômico, né? E aí os versículos 8 e 9 me chamam a atenção, eu vou ler agora na linguagem de hoje. Se vocês obedecem à lei do reino, estarão fazendo o que devem. Pois nas escrituras sagradas está escrito, ame os outros como você ama você mesmo. Mas se vocês tratam as pessoas pela aparência, estão pecando. E a lei os condena como culpados, né? E eu não preparei agora o versículo, mas Jesus conhece o coração, né? As aparências, elas não são importantes para Jesus. E eu acabei de dizer o contrário. Diz, olha, cuidem com a aparência diante das pessoas. Sim, exatamente, porque as pessoas não veem o coração, elas olham para as aparências e imaginam o coração. Por isso nós cristãos, nós podemos tomar cuidados para evitar ser julgado, evitar ser vítima de preconceito, porque o ser humano, ele não vê o que Jesus vê. Ele só vê a casca, ele só vê a aparência, e aí nós cristãos somos admoestados a cuidar com o que fazemos com aquilo que vemos, de não tomar isso como a última coisa e a verdade absoluta, e com isso julgar desclassificando alguém. Hein, pastor Ayrton, quem sabe é nesse sentido aí que as pessoas eu só posso enxergar as aparências de fato, né? E qualquer pessoa enxerga as aparências, nós não enxergamos o coração das pessoas. Exatamente. Quem sabe nessa linha de pensamento está Tiago, e por isso que ele também ressalta o cuidado que os cristãos precisam ter em viver a fé, porque as pessoas que não são cristãs, elas também só vão ver aquilo que os cristãos fazem. A Isolde está colocando um ditado aí, né? Diga-me com quem andas, eu te direi com quem és. É um preconceito ou um bom conselho? Eu diria assim, não precisava puxar tanto aí, né? Mas é assim, eu acho que o contexto, né? Para mim essa frase, e eu já usei ela nos dois lados, né? Porque no momento em que você pode estar andando num caminho perigoso, porque você sozinho não consegue mudar um grupo, né? É mais fácil você ser engolido, né? Por outro lado, você pode estar ali sendo uma influência positiva, né? A presença de Jesus para alcançar ou dar uma oportunidade de serem alcançados pela graça. Então
Então é aquela questão, eu vou agora apimentar mais, né? Se você vai evangelizar no prostíbulo, não vai sozinho, né? Vai junto com alguém, né? Você pode levar, e é um lugar para levar o evangelho, né? Mas é um lugar onde você facilmente pode cair, então não se exponha sozinho, né? Então acho que nesse sentido, né, a questão do diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Se você anda sozinho com um grupo de má fama, a possibilidade de você ser engolido é muito grande. Por isso eu nem classificaria ela nesse momento como um preconceito. Ela é um alerta, e a pessoa pode continuar andando desde que ela saiba onde ela está e o perigo que ela está correndo, né? Que ela precisa se manter forte, que ela precisa se manter firmada em Cristo para poder sair desta situação, ou continuar nesta situação, nessa caminhada como vencedora, né? E acho que Eu particularmente, assim, pastor Ayrton, eu vejo assim que esse ditado, na minha opinião, ele não é verdadeiro em todas as situações. Porque, por exemplo, assim, alguém pode me encontrar em uma ocasião, de repente, caminhando com alguém que ele sabe que a pessoa é um ladrão ou que a pessoa matou alguém, mas eu, nesse caminhar com a pessoa, eu posso estar evangelizando ela. O outro só está olhando de longe. Eles nem sabem o que está acontecendo de fato entre nós dois. Então, é essa questão do preconceito e do julgamento. O que está acontecendo, né? Ou se vê uma pessoa, um homem casado lá, conversando lá no meio da rua, onde é que está cheio de gente, com uma mulher que faz programa, já acha que o cara está marcando um programa com a pessoa. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter, né? Vamos pegar um exemplo positivo, né? Nem todas as pessoas que são vistas na igreja estão tão fiéis a Jesus. Pegar o outro lado da questão, né? Não, é verdade. Agora, ao estar na igreja, a possibilidade de ser influenciada pela palavra e transformada é muito grande, como também o outro lado, a possibilidade de ser influenciado negativamente também está presente, né? Então, acho que o texto que eu cito aqui, Gálatas 6, 1 e 2, ele ajuda um pouquinho nisso também. Meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem ajudar essa pessoa a se corrigir. Não façam isso, aliás, mas façam isso com humildade e tenham cuidado para que vocês não sejam tentados também. Ajudem uns aos outros, e assim vocês estarão obedecendo a lei de Cristo. Então, esse texto diz, olha, ao invés de julgar, ao invés de discriminar, ao invés de colocar de lado, ajude. Você que é espiritual, ajude a corrigir. E aí, talvez, como a Isolde, eu volto à frase que a Isolde pôs ali, ao invés de simplesmente citar a frase, no conhecimento da frase, chamar a pessoa e dizer, olha, você não acha perigoso isso? Como é que você está? Né? E tudo mais. Né? E Gálatas, mais adiante, aliás, antes disso, no capítulo 5, ele nos lembra, vocês foram chamados para serem livres. Mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. Pois a lei inteira se resume em um só mandamento: ame os outros como você ama você mesmo. Mas se vocês agem como animais selvagens, ferindo e prejudicando uns aos outros, estão cuidando, aliás, então cuidado para não acabarem se matando. Então o texto vai às últimas consequências, né? E é interessante, Tiago Gálatas não está falando coisas ao vento. Às vezes a gente vê
coisas entre pessoas cristãs que não dá para acreditar, né? De julgamentos, de preconceitos, de tramóias, de tentativas de derrubar, de desmerecer, de diminuir, que entristece, né? E por que não dizer que às vezes envergonha? Quando discordamos ou desconfiamos de alguém, Gálatas 6, 1 e 2 diz: se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem ajudar a corrigir. Mas facilmente, ao invés de ajudar a corrigir, a gente vai se armando na tentativa de derrubá-la, né? Às vezes a gente se pega em situações, ao invés de ajudar a pessoa a vencer o erro, e como é que se diz, a alcançar um êxito de graça diante de Deus, a gente dá o último empurrãozinho na barranca, né? E a vontade humana, ela é de dar esse empurrãozinho, né? E olha, isso é muito triste, assim. Como a gente vê isso nas famílias, como a gente vê isso nas lideranças, nas congregações, entre nós pastores. Quantas vezes a gente tem dificuldade, você quer se abrir com alguém, depois aquilo é usado contra você, né? Aquilo é usado para demérito, né? Então, assim, isso nos mostra ainda mais de que não basta ser cristão. É preciso sempre, de novo, buscar orientação na palavra e perdão. Porque o diabo anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ele só tenta aqueles que não são dele, porque os que são dele, ele domina. A tentação só existe para cristãos. Eu não sei se essa afirmação é correta teologicamente, mas eu já usei muitas vezes. O Mas diabo eu não acho que tenta sim, os né? deles. Eu na O minha diabo não visão, eu tenta acho. os dele ele domina, né? Eu na minha visão, eu acho que sim. Porque os outros não veem isso como pecado, muitas situações. Então, os únicos que podem ser tentados são os cristãos mesmo. Porque dentro da gente existe já a luta do velho homem contra o novo homem, né? Então, na minha visão, essa afirmação ela está muito correta. Uma coisa que o senhor falou ali, que também a gente tem que cuidar, e até a Isolde depois disse assim: perguntei, pois os jovens costumam dizer, eu vou lá, mas não sou como eles, né? Então, só para complementar essa questão da Isolde, quando alguém me pergunta, pastor, eu posso ir em tal lugar? Hoje eu pergunto assim, eu nem lembro de onde quem foi que falou isso, eu lembro que eu vi isso em algum lugar, mas Jesus pode ir contigo lá? Né? Se Jesus puder entrar com você lá, onde você vai estar? E ele vai ser honrado, vai ser glorificado? Vai, né? Então esse é um ponto interessante. A segunda questão que eu quero comentar, aquilo que o senhor falou, muitas vezes de nós confiarmos um segredo para alguém e quando a pessoa passa a discordar de você, aquele segredo que foi falado em confissão, como num momento de angústia, num momento de tristeza, num momento de aflição, em que a pessoa até mesmo abriu o coração para pegar um caminho, uma direção, aquilo ser usado contra você no dia e na primeira oportunidade que aparecer depois. Então isso é muito triste e é por isso que até onde a gente pode confiar, esse é o grande segredo da coisa, não sair julgando a pessoa depois de uma situação que a gente ajudou a tratar, resolveu, e depois fica jogando no ventilador para criar mais confusão ainda, né? E na prática, nós, humanos, precisamos uns dos outros. É impressionante, nós não conseguimos viver sozinhos, mas tão facilmente nos ferimos. Isso novamente mostra que nós necessitamos de Jesus como elo nos nossos relacionamentos.
sozinhos somos incapazes, né? E aí o versículo 13, eu acho que ele evoca isso que você estava falando agora. Quando Deus julgar, não terá misericórdia das pessoas que não tiveram misericórdia dos outros. É uma dureza, uma ameaça. Mas as pessoas que tiveram misericórdia dos outros não serão condenadas no dia do juízo final. Opa, agora parece que as pessoas vão ser salvas por obras, né? Não, não é isso. Não é isso. Seria a misericórdia uma obra, uma virtude capaz de salvar? Não é. Não é. Tenha misericórdia e Deus terá misericórdia. Essa é a afirmação. A misericórdia aqui está alinhada com amor. Amor é um dom de Deus. Portanto, ter misericórdia é algo possível quando Deus habita o coração da pessoa. Ter misericórdia é um ato divino, é um fruto do Espírito. Misericórdia, lá em Gálatas 5, né? Então, ser misericordioso não é algo que me faz merecer o céu. Ser misericordioso é uma demonstração que o Espírito Santo age em mim, que ele está presente. Eu não produzo misericórdia a partir de mim, a partir do meu eu. Eu não posso decidir, agora em diante eu vou ser misericordioso. Esta é uma realidade que acontece a partir da fé em Jesus. Como cristão, nós somos cristãos, eu posso decidir, eu vou cuidar mais e buscar trabalhar a misericórdia nos meus atos. Sim, eu posso tomar decisões de não ofender, de não fazer determinadas coisas. Tem um texto bíblico que diz, irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, o calor da raiva vem, mas esse eu não tenho controle, mas eu posso controlar o que eu vou fazer agora. Eu posso mudar, eu posso ter controle sobre aqueles descontroles que tantas vezes a gente tem e deixa vazar para justificar, dizer, eu estava descontrolado, né? Pastor, antes de você prosseguir, deixa eu fazer um comentário aqui nesse ponto que o senhor abordou. Essa questão de ter misericórdia, nós não podemos esquecer, até quando Deus fala ali no versículo, quando Deus julgar, não terá misericórdia das pessoas que não tiveram misericórdia dos outros, né? Eu gostaria que cada um olhasse para si mesmo, nós olharmos para dentro de nós. Eu consigo ver a virtude da misericórdia em mim? Vocês conseguem ver a virtude da misericórdia em vocês? Eu penso que todas as virtudes cristãs, elas podem ser trabalhadas em nós. E à medida que nós vamos vivendo, nós vamos adquirindo experiência de vida, eu penso que Deus vai trabalhando essa misericórdia em nós, Ele vai trabalhando todas as virtudes em nós, e é desta forma que Deus vai nos moldando. Né? Se hoje eu não tenho misericórdia das pessoas, isso não significa que eu nunca terei misericórdia. Eu posso pedir que Deus me dê esse entendimento, o Espírito Santo me dê essa capacidade de ter essa misericórdia das pessoas. É uma coisa que nós podemos buscar através do perdão, da palavra. Na Santa Ceia, Deus mostra toda a misericórdia. Jesus vem a cada pecador mostrar a misericórdia dele. Então ele diz assim, eu estou dando a minha misericórdia a você, agora estenda essa misericórdia aos outros. Então Deus vai trabalhando em nós. Eu pelo menos encaro desta forma, né? Não sei se o senhor enxerga da mesma forma, né? Sim, sim.
o Espírito Santo nos move para os frutos do Espírito e ele nos capacita para que possamos combater o bom combate da fé, diz o versículo texto, e o bom combate da fé é combater o pecado, combater aquilo que é mal diante de Deus e também diante das pessoas, né? Então, com certeza, a presença do Espírito Santo nos torna capazes. Então, aquela expressão que às vezes a gente usa ou a gente ouve, né? Ele diz, eu só assim vou morrer assim. Essa é a falta de virtude, né? É aquela a pessoa, ela se predispõe a não deixar que o Espírito Santo de Deus traga frutos diferentes ou novos. Eu não estou dizendo com isso que quando essa pessoa resiste, ela vai para o inferno. Há perdão, inclusive, ao pecado da resistência. O que eu não posso é negar o Espírito Santo, né? Mas eu não preciso, como cristão, ser absolutista e me colocar como alguém que jamais vai permitir ser moldado de um jeito diferente. Às vezes, Jesus molda alguns de nós na pancada, né? Paulo caiu do cavalo. Ele não deixou de ser impetuoso, mas ele mudou o rumo do ímpeto dele, né? E às vezes nós temos entre nós pessoas assim bastante amargas, bastante machucam todo mundo. Aí uma doença, uma situação difícil, uma perda, torna a pessoa mansinha, diferente, olha a vida numa outra perspectiva. Deus tem os jeitos dele, Deus age. Não cabe a gente dizer, olha, foi castigo de Deus. Não. Deus encontra a forma de moldar cada um de nós. E olha, basta agora nós olharmos no nosso próprio espelho, para a nossa própria vida, quantas coisas ocorreram na nossa vida e que mudaram nossa perspectiva, nosso pensamento, a nossa forma de nos relacionar, de julgar e ser preconceituoso, usando os dois termos bastante fortes do estudo de hoje, né? Quantas vezes isso já tem ocorrido, né? Então, tem um ditado popular, diz, eu não posso cuspir para cima e achar que isso não vai bater na minha cara, né? A menos que eu saia daquele lugar, né? Eu preciso estar atento de que eu não vivo num mundo onde a lei do retorno, não. Mas eu vivo num mundo onde os atos têm consequências e eu preciso estar atento. Então, de repente hoje, uma atitude preconceituosa, eu me sinto por cima, né? Mas de repente eu me vejo numa situação que eu gostaria tanto que eu fosse tratado diferente. E aí eu percebo, poxa, agora eu sei como aquela pessoa se sentiu naquela vez. Mas aí, como cristãos, nós temos uma ferramenta à nossa disposição. Não dá para mudar o passado, mas dá para perdoá-lo. Dá para ir e dizer, olha, há 10 anos atrás eu fiz isso com você e agora eu vivi uma situação e eu acho que eu devo ter lhe ofendido ou causado muito mal. Eu quero hoje ainda pedir perdão a você. Então, no cristianismo, na vida cristã, a gente tem um elemento que a gente precisa lançar mãos toda hora, sempre de novo, porque o perdão, ele é uma ferramenta de transformação. E ele transforma quem perdoa e a quem é perdoado. E eu costumo dizer que não perdoar é como tomar veneno e esperar que o outro morra. Então, não perdoar
faz tanto mal a quem não perdoa. Aliás, eu acho que faz mais mal a quem não perdoa do que a quem não é perdoado. Porque se eu não sou perdoado por você, eu me coloco diante de Deus e Deus vai me dar forças para continuar. Agora, se eu sou a pessoa que não estende o perdão, eu vou ficar com isso me judiando a vida toda, né? Então, nesse sentido, para mim, o preconceito e acolhimento, eles dialogam muito com perdão e falta de perdão também. Até tem uma frase que as pessoas usam muito, né? Elas dizem assim: eu não posso mudar a outra pessoa. Tu sabe que eu há pouco tempo comecei a dar uma analisada mais profunda nessa frase. Eu não posso mudar a outra pessoa. Na verdade, você tocou no ponto exato. Quando eu perdoo, mesmo que a pessoa não reconheça o erro dela, quando eu perdoo, ela vai se perguntar: ué, mas como? Por que o perdão? Né? E o que o perdão, por que ele está feliz numa situação dessa? Mas é porque aí a pessoa vai começar a refletir. Eu penso que é possível, sim, com uma atitude nossa, começar a mudar o outro, a pelo menos levar ele a uma reflexão para que ele tome uma decisão. Então, essa frase de que eu não posso mudar a outra pessoa, será que não posso? Né? Eu entendo aquele versículo, colocar brasas vivas sobre a cabeça. Para mim, nada mais é estender o perdão a quem humanamente não merece, né? Porque humanamente a gente sempre quer fazer as pessoas pagarem o erro. Divinamente, usando agora o trocadilho ou o inverso, divinamente Jesus não cobra o pagamento do erro, ele estende o seu perdão, né? E nesse sentido, nesse campo aí do preconceito, do chamar à frente quem tem mais dinheiro, deixar de lado a pessoa que é mais pobre, que o texto está abordando, além de perdoar, nós líderes, nós cristãos, nós temos o papel e o privilégio de ajudar as pessoas a ver o que nós já estamos vendo. Nós temos, nós somos discípulos, e uma das características do discipulado, o discípulo é diferente do ensinador. Eu vou usar uma palavra bem simples, que ensinar é uma metodologia de levar o outro a ter conhecimento. Eu posso transmitir ou eu posso trabalhar numa perspectiva de que ele alcance conhecimento. Discipulado é mais do que isso. Eu sigo um mestre e eu, ao transmitir isso ao outro, me torno não o mestre Jesus, mas um mestre intermediário para essa pessoa. E aí Paulo faz muito bem isso, e ele diz assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Como Cristo está um pouco distante, invisível para a pessoa, ele diz: olha, eu imito Cristo, se você me imita, você estará imitando Cristo. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E isso nós cristãos temos o privilégio de ser, e o desafio. Por que eu digo desafio? Porque às vezes a gente prefere se esconder e não dizer que é cristão, porque nem tudo em nós é perfeito, então é melhor que não saibam, né? E é uma autodefesa, porque nós temos consciência, a nossa consciência nos acusa, né? Então, agora acho que já entrei num outro tema, né? Mas fluiu. Não, mas é interessante esse ponto aí, pastor. Mas que bom, deixa eu cumprimentar aqui o pastor Darcy Gretman. Ele se manifestou aí, ele entendeu muito bem uma colocação minha. Antes, parabéns pelo teu trabalho, pastor, em Rio Grande, né? E Verno, muito bem,
Obrigado aí pelas palavras, todos os demais também, mas esses dois eu destaco aí. Pela nossa origem e também pelo parentesco, né, Werner? É difícil visitar vocês, mas a gente de vez em quando se encontra online, né? Muito bem. Pastor, eu acho que nós já estamos exatamente perto de 1 hora, né? Deu 1 hora já. Vamos ir concluindo. Deixa eu ver essa última. Como não ser culpado diante do Senhor? Bem, eu acho que eu falei bastante do perdão aqui, mas deixa eu ver o que eu escrevi aqui. Porque quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos, diz o versículo 10. Existem basicamente 2 formas de não ser culpado por ter quebrado a lei. Algumas pessoas tentam observar e cumprir cada mandamento. Tornam-se confiantes em suas virtudes e atos, incorrendo no pecado da confiança em seus próprios atos, destronando Deus e confiando em si mesmos. Já outros ouvem a revelação da misericórdia de Deus e reconhecem a sua incapacidade e dependência de Deus e confiam na mensagem de que em Cristo a lei está cumprida. E nele e com ele uma nova vida será vivida, guiada pelo Espírito Santo, em constante arrependimento e perdão para a glória de Deus. Poxa, acho que a minha fala não estava nem tão fora do tema, viu? Ela fluiu tão bem e o texto aqui escrito há 1 ano atrás, ele vem trazer essa forma de colocar. Então, realmente, uma vez eu tinha, lá nos primeiros anos logo depois que eu me livrei da professora Isolde, quando já tinha outras professoras, provocar ela. Não, mas assim, eu acho que já foi no 2º grau, eu tive um caderno onde na capa dizia assim: amar é nunca precisar pedir perdão. Isso é impossível, né? Impossível nunca precisar pedir perdão. Mas a frase, ela tem um elemento, né, de você estar sempre atuando no sentido de buscar não errar. O erro vai acontecer involuntariamente, mas eu não vou planejá-lo, né? Acho que esse é um aspecto importante na convivência. Eu posso me incorrer no erro do preconceito, alguma coisa, mas eu não vou planejar o preconceito, eu não vou planejar a desclassificação do outro, né? Então, esses acho que são aspectos que a gente precisa estar atento como cristãos. Eu encerraria assim a reflexão sobre o texto, né, dessa forma, pastor. Alguma coisa está acontecendo, eu não estou te ouvindo. Mas você pode falar que o público deve estar lhe ouvindo. Então não sou só eu. Tem gente, a tua esposa está dizendo que está sem som. Então, algum lugar fechou. Ou o Facebook também corta depois de 1 hora. Ainda sem som. Mas vamos fazer assim, ó. Foi ótimo estar com vocês.
Pastor, a coincidência é muito grande, exatamente com 1 hora de conexão, eu creio que seja sistema. O Ivo está perguntando se tem carga nas pilhas, mas eu não estou usando pilhas, eu estou aqui, né? Então, fazer o seguinte. Sugiro que amém. Ah, só o pastor Volmir que não tem som. O meu tem. Então o problema de vocês está ali. Olha, até já estão dando culpa ao vírus. Como eu estou com som, pastor, eu então vou proceder à oração de encerramento. Obrigado por nos terem avisado que eu tenho som. Irmãos e irmãs, obrigado pela atenção e vamos nos colocar diante de Deus em oração. E eu vou ler exatamente a oração que está proposta aqui. Deus de amor, teu amor, misericórdia e bondade têm alcançado a minha vida. Assim estou em ti porque tu habitas em mim. Eu reconheço que sou pecador, o egoísmo e a maldade que ofendem a tua santidade constantemente lutam dentro de mim. Como é difícil amar sem fazer distinção, acolher sem fazer julgamentos e integrar sem fazer exigências. Obrigado, Senhor bondoso, porque a tua palavra nos fortalece e orienta. Permite que ela faça em nós, em nosso ser, aquilo que ela diz. E nos conduz a amar, a agir com misericórdia e respeitando cada ser humano criado à tua imagem e semelhança, porque tu também derramaste o sangue de Cristo na cruz para a salvação. Perdoa-nos e conduz a nossa vida em testemunho para acolhimento e integração das pessoas no seio da tua igreja e no teu reino para a salvação eterna. Que essa nova vida possa ser vivida com fé em ti e nos motive a estar na tua graciosa presença e ao lado das pessoas para ajudá-las a corrigir sua vida. Que possamos ajudar uns aos outros obedecendo a lei de Cristo. Amém. Como eu fiquei com voz e você não, então vou me aproveitar disso, né? Mas ao me despedir, quero também agradecer ao meu pai, à minha mãe. Eu vi eles dando um positivo aqui, eles estão na audiência também, e a todas as demais pessoas que estão aqui. Que Deus vos abençoe, vos guarde e que busquem a palavra do Senhor de todas as formas e sempre que possível estejam em comunhão uns com os outros e também na ceia do Senhor. Deus abençoe todos, um grande abraço